O bar dos Lobos da Sombra era um santuário de ruído e fumaça. O tipo de lugar onde homens como Fantasma iam, para que o trovão dos motores abafasse o som de suas próprias almas se quebrando. Ele estava sentado em seu canto de sempre, polindo uma fivela de prata com a forma de uma caveira, um ritual para manter as mãos ocupadas e os fantasmas quietos. Mas naquela noite, um som diferente atravessou a cacofonia de rock, risadas e conversas ásperas. Era um som fino, quase inaudível, vindo do beco nos fundos. O som de um choro contido, o tipo de choro de quem aprendeu que fazer barulho só traz mais dor. Fantasma sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o vento frio que entrava pela porta. Ele conhecia aquele som, tinha vivido com ele durante toda a sua infância. Ele se levantou, o couro de sua jaqueta estalando como ossos secos, e foi para fora, acendendo um cigarro. A fumaça dançou na luz fraca que vazava do bar, e lá, encolhido atrás das latas de lixo, estava um garoto. Não devia ter mais de 10 anos, com o cabelo desgrenhado e olhos que continham uma tempestade de medo. Havia um hematoma escuro se formando em sua bochecha, e seus braços finos estavam cruzados sobre o peito, como se tentasse manter seus pedaços juntos. O menino olhou para cima, e seus olhos se fixaram no emblema costurado nas costas do colete de Fantasma. Um lobo cinzento rosnando para a lua. O medo em seu rosto lutou por um instante com algo mais poderoso, uma faísca de esperança desesperada. Senhor, ele gaguejou a voz trêmula. Vocês são os lobos, não são? Fantasma não respondeu. Apenas exalou a fumaça lentamente. O menino deu um passo à frente, as lágrimas traçando caminhos sujos em seu rosto. Meu padrasto, ele machuca a minha mãe. E a mim. As palavras saíram, em uma torrente, um dique de silêncio se rompendo. Ele diz que se eu contar para alguém ele vai... Por favor, ele está lá dentro bebendo. Por favor, façam ele parar. Antes que Fantasma pudesse reagir, o som de uma porta se abrindo fez o menino congelar. O terror voltou aos seus olhos, e ele desapareceu na escuridão do beco como um animal assustado. Fantasma ficou paralisado, o cigarro queimando entre seus dedos. O pedido do menino ecoou em sua mente, misturando-se com os gritos silenciosos de sua própria infância, as súplicas a um salvador que nunca apareceu. A regra do clube era clara: não se envolver em disputas domésticas. Trazia a polícia, problemas, e nunca acabava bem. Sua primeira reação foi esmagar o cigarro, subir em sua moto e cavalgar para longe, deixar o vento levar as palavras do menino como se fossem poeira. Mas a imagem daqueles olhos, um espelho de seu próprio passado, estava gravada em suas pálpebras. Ele voltou para dentro e foi direto até o presidente do clube, um homem robusto chamado Lobo Pai, cuja barba grisalha e olhar firme impunham respeito. Fantasma contou o que aconteceu, sua voz baixa e controlada, mas Lobo Pai viu a tempestade por trás da calma. Você conhece a regra, Fantasma, disse o presidente a voz grave. Não é nossa luta. Fantasma olhou para o outro lado do bar, onde um homem ria alto, batendo nas costas de outro. Ele era charmoso, carismático. Ninguém diria que era um monstro. Eu sei, disse Fantasma, mas acho que... Mas um lobo mau entrou em nosso território. Eles decidiram observar. Apenas observar. Nos dias que se seguiram, os Lobos da Sombra desenvolveram uma nova rotina. Sempre havia uma moto estacionada do outro lado da rua da pequena casa onde o menino, Lucas, morava com sua mãe e o padrasto Ricardo. Eles viam Ricardo sair para o trabalho, sorrindo para os vizinhos. Viam a mãe do menino, uma mulher com a luz dos olhos apagada, que se encolhia sempre que ele levantava a voz. E viam Lucas, que se movia como uma sombra em sua própria casa. Uma noite, Ricardo entrou no bar, o mesmo sorriso falso no rosto. Ele pagou uma rodada para alguns homens, contou uma piada. Fantasma o observou do seu canto, o ódio crescendo frio e pesado em seu peito. Ele via o predador sob a pele do homem de família. Mais tarde, enquanto os últimos membros fechavam o bar, o som veio da casa do outro lado da rua. Barulho de algo se quebrando, seguido pelo grito abafado de uma mulher e, em seguida, o choro agudo e dolorido de uma criança, que foi silenciado abruptamente. Para Fantasma, aquele silêncio foi o som mais alto que ele já ouviu.
Ele se virou para Lobo Pai, que estava parado ao seu lado na porta, e, em seus olhos não havia mais conflito, apenas uma certeza gélida. Ele jogou o cigarro no asfalto molhado, onde a brasa sibilou e morreu. A regra, disse Fantasma, sua voz cortando a noite, acabou de ser quebrada. A justiça dos lobos da sombra não chegou como uma avalanche, mas como uma névoa que se adensa lentamente, sufocando sua presa. Eles não invadiram a casa de Ricardo naquela noite. A violência impulsiva era para amadores. A vingança deles seria um prato servido frio, com a precisão de um cirurgião. Lobo Pai sabia que um ataque direto poderia colocar a mãe e o filho em um perigo ainda maior. O objetivo não era punir Ricardo com os punhos, mas desmantelar seu mundo peça por peça, até que não lhe restasse nada além do medo. A pressão começou de forma sutil. A presença deles tornou-se uma constante na vida de Ricardo. Para onde quer que ele olhasse, havia um lobo. 2 deles tomavam café na lanchonete em frente ao seu trabalho. Outro simplesmente ficava parado ao lado de sua moto no estacionamento do supermercado, sem dizer uma palavra, apenas observando. Eles não o ameaçavam. Eles não precisavam. O colete de couro com o lobo rosnando era uma promessa silenciosa. Um lembrete constante de que ele estava sendo vigiado. O sorriso carismático de Ricardo começou a desaparecer, substituído por uma expressão tensa e paranoica. Enquanto a matilha cercava sua presa, Fantasma sabia que precisava cumprir a outra parte da missão. Ele precisava que o menino soubesse que seu choro tinha sido ouvido. Ele encontrou Lucas perto dos velhos trilhos de trem enferrujados que cortavam a cidade, um lugar desolado para uma alma solitária. Fantasma não se aproximou de imediato. Ele estacionou sua moto e sentou-se a uma distância respeitosa, começando a limpar metodicamente uma peça cromada de seu motor. O menino o observava hesitante. Após um longo silêncio, Fantasma falou, sem desviar o olhar de seu trabalho. Um lobo nunca uiva sozinho, disse ele, a voz rouca. Ele se levantou, caminhou até Lucas e se ajoelhou, para que seus olhos ficassem no mesmo nível. Ele apontou para o emblema em seu colete. Lobos protegem a matilha, não importa o tamanho do filhote. Ele estendeu a mão, e nela havia um pequeno lobo, toscamente esculpido em um pedaço de madeira. Agora você é da matilha, garoto. Ninguém mexe com a matilha. Lucas pegou o lobo de madeira, seus dedos pequenos, se fechando em torno do objeto como se fosse uma âncora. Pela primeira vez, Fantasma viu algo além do medo nos olhos do menino. Confiança. A promessa estava selada. Sentindo o cerco se fechar, Ricardo cometeu um erro. A arrogância o fez acreditar que ainda tinha poder. Ele confrontou 2 lobos no posto de gasolina, o peito estufado em uma demonstração patética de domínio. Eu não sei o que vocês querem, mas é melhor ficarem longe da minha família. Ele rosnou. Os 2 motoqueiros, ambos maiores que ele, nem sequer piscaram. Eles apenas o olharam com um tédio divertido, como se observassem um inseto irritante. O silêncio deles foi mais humilhante do que qualquer resposta. Sua explosão pública, no entanto, serviu a um propósito. As pessoas da cidade, que antes eram enganadas por seu charme, viram a rachadura em sua máscara. Os sussurros começaram, e o escudo da respeitabilidade de Ricardo começou a ruir. O golpe final veio da pessoa mais improvável. A mãe de Lucas, vendo a presença silenciosa dos lobos como um sinal, encontrou uma centelha de coragem que pensava ter perdido há muito tempo. Numa tarde, enquanto Ricardo estava fora, ela fez uma pequena mala para Lucas, colocou um bilhete amassado em seu bolso e o enviou para o único lugar que representava segurança, o bar dos Lobos da Sombra. Lucas entrou no bar, um ratinho assustado em uma jaula de leões. Ele atravessou o salão, ignorando os olhares curiosos, e foi direto até Fantasma. Com a mão trêmula, ele entregou o bilhete e o pequeno lobo de madeira. Fantasma leu as palavras rabiscadas. Ele sabe que falei com vocês. Ele disse que esta noite vai acabar com nós 2. Por favor, salvem meu filho. O sangue de Fantasma gelou. A última barreira de distanciamento que ele mantinha se desintegrou. Isso não era mais sobre seus próprios demônios. Era sobre a promessa que ele fez ao filhote trêmulo à sua frente.
Ele se levantou, pegou Lucas pela mão e caminhou até o centro da sala, onde todos os membros do clube se reuniram. Ele ergueu o bilhete e o lobo de madeira para que todos vissem. A matilha está sob ataque. Sua voz ressoou, fria e dura como aço. O filhote e sua mãe precisam de um refúgio, e o lobo mau precisa aprender que esta floresta tem um dono. Lobo pai se levantou, seus olhos escuros brilhando com uma fúria justa. Ele apenas acenou com a cabeça. As palavras não eram mais necessárias. Caçada havia começado. A matilha se moveu como uma única entidade, uma sombra viva deslizando pelo asfalto. Não havia a fúria descontrolada de uma gangue, mas a disciplina letal de uma unidade de caça. O plano de Lobo Pai não era sobre derramamento de sangue, era sobre exílio, sobre apagar Ricardo, da vida daquela família e da memória daquela cidade. Metade do clube, liderada por ele, rumou para a pequena casa que se tornara uma prisão. A outra metade, com o fantasma à frente, foi para a saída da cidade, bloqueando a rodovia com uma muralha de aço e couro. Eles não estavam lá para impedir o tráfego. Estavam lá para garantir uma passagem de ida sem volta. Lucas e sua mãe estavam com o fantasma, seguros no centro do semicírculo de motocicletas. Pela primeira vez em anos, a mulher conseguia respirar. Lucas, envolto no colete de couro de fantasma, sentia a vibração dos motores não como uma ameaça, mas como o batimento cardíaco coletivo de seus guardiões. Na casa, Lobo Pai não arrombou a porta. Ele bateu 3 batidas firmes e ressonantes. Ricardo abriu a porta, o rosto contorcido de raiva, mas as palavras morreram em sua garganta. Diante dele não estavam apenas 4 homens, mas um mar de coletes pretos que se estendia pela rua. A vizinhança inteira estava em silêncio assistindo das janelas. Sua temporada de caça terminou, Ricardo, disse Lobo Pai, a voz calma e mortalmente séria. A mulher e a criança estão sob a proteção dos lobos da sombra agora. Ele apontou para o carro, para o de Ricardo. O tanque está cheio num presente nosso. Você tem 5 minutos para pegar o que conseguir carregar e desaparecer. Se você tentar voltar, se nós sequer ouvirmos seu nome sussurrado pelo vento nesta direção, a estrada será seu túmulo. Esta é sua única chance de sair daqui vivo. O terror, nos olhos de Ricardo, era mais gratificante do que qualquer soco. Ele não era um lutador, era um agressor de fracos. Diante de uma força real, ele se desfez. Desajeitadamente, ele jogou algumas roupas em uma mala e saiu, sem ousar olhar para os rostos dos homens que o observavam. Seu carro acelerou pela rua, o único som além do ronronar dos motores. Quando ele chegou à beira da cidade, viu o bloqueio. As luzes dos faróis o cegaram. Fantasma desceu de sua moto e caminhou lentamente em sua direção. Ricardo freou bruscamente. Fantasma não disse uma palavra. Ele apenas ficou parado na frente do carro, uma silhueta imponente contra a luz, e apontou para a longa e escura estrada à frente. A mensagem era clara: siga em frente e nunca mais volte. O carro de Ricardo cantou pneus e desapareceu na escuridão, engolido pela noite. A caçada havia terminado. Fantasma voltou para onde Lucas e sua mãe estavam. Ele se ajoelhou na frente do menino e tirou seu colete dos ombros dele. Nenhum lobo corre sozinho para sempre, garoto, disse ele, a voz mais suave do que ele mesmo já tinha ouvido. Em um gesto que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, ele bagunçou o cabelo do menino. Um toque de carinho, algo que seu próprio pai nunca lhe dera. Os lobos escoltaram mãe e filho até um motel na cidade vizinha. Lobo Pai entregou à mulher um envelope grosso com dinheiro. Um novo começo. Longe daqui. Se precisar de alguma coisa, você sabe como nos encontrar. Ela chorou. Desta vez lágrimas de alívio. E agradeceu a cada um deles. Fantasma observou-os entrar no quarto, a pequena luz da janela prometendo a primeira noite de paz em anos. A ferida de sua infância não havia cicatrizado, mas a dor ardente havia se transformado em uma cicatriz de honra. Ele havia se tornado o salvador que nunca teve. Ele subiu em sua moto, o motor ganhando vida como um coração forte e constante. Enquanto cavalgava de volta para o clube sob o céu estrelado, sozinho na estrada, ele abriu a boca e soltou um uivo longo e poderoso que cortou o vento.
Não era um grito de solidão, era o chamado de um lobo que, ao proteger um filhote perdido, finalmente encontrou seu lugar na matilha.